Olá para você, meu querido aluno do primeirão. Hoje a gente vai começar uma parte da filosofia que eu posso dizer para vocês assim, ó. Hoje o bagulho é sério, tá? Porque é um dos maiores filósofos da história da filosofia que a gente vai estudar hoje, que é o Kant, tá? E ele, sem dúvida, foi o percussor, assim, ele foi o que fez a filosofia toda acabar dando uma satisfação para ele. Todos os grandes filósofos do século XIX, né, para frente, vão utilizar muito da leitura kantiana, da filosofia. E é muito peculiar a história dele, mas primeiramente eu preciso avisar vocês uma coisa. O Kant tem um dicionário próprio. O que quer dizer isso? Que muitos termos que a gente usa, assim, particularmente no dia a dia, a gente acredita que tem um significado, que é o significado linguístico. Para esse filósofo tem um outro sentido, que é o sentido filosófico da palavra, tá? Isso vai acontecer várias vezes ao longo das aulas de filosofia, principalmente a partir de agora. Então, quando você vai ler Kant, primeiro você tem que ler o dicionário do Kant. Ou você lê o Kant com o dicionário do lado. Pois é, gente, é uma leitura porreta de filosofia, mas é muito esclarecedora e foi muito importante para a filosofia aí moderna, tá, galera? Então, essas são as aulas 19 e aula 20 de filosofia de vocês. No fundo dos slides de vocês, quando vocês abrirem, tem uma pintura do Copérnico, tá? Que se chama Conversa com Deus, por Jan Matejko, acho que provavelmente é algum pintor russo, que né, ou polonês, né, que tem esses nomes mais complexos, assim, de serem ditos. E na pintura a gente vê vários elementos da filosofia científica, né, do Copérnico, ao mesmo tempo que tem esse diálogo metafísico, né, com Deus. Essa coisa de você conversar com uma entidade que não está presente no tempo e espaço, como, por exemplo, o objeto de estudo, né, do Copérnico, porém, ainda assim a gente pode dizer que é uma entidade filosófica, tá? E eu vou explicar por que o Kant, para muitos, é um dos pais do ateísmo, né? E para outros, ele é o pai do que a gente chama do Deus relojoeiro do universo, entre outras palavras, aquele Deus que a matemática por trás de toda a lógica universal da natureza, tá? Essa tradição filosófica de pensar Deus como um relojoeiro do universo que equilibra as coisas, né? E que controla o tempo e o passar do tempo, como criador de tudo, ele vem lá do Descartes. Então, o Kant, de certa maneira, ele vai trazer o racionalismo de volta e o empirismo, que é a tradição filosófica que a gente estudou por último, que é justamente aquela questão que eu expliquei para vocês de a prática, a experiência como fonte do conhecer filosófico, a valorização das funções que levam prática como conhecimento filosófico e não somente do que é desenvolvido lá nas universidades, mas a filosofia como uma coisa cotidiana, né? E aí lembra que eu dei o exemplo da cozinheira para vocês, que muitas vezes a cozinheira não faz ideia dos dados físicos de como ela cozinha uma comida, mas ela sabe perfeitamente fazer aquela comida. Então, isso a gente não pode excluir como um conhecimento filosófico, tá? Então, continuando, a vida e a obra do Immanuel Kant. Então, os filósofos são conhecidos por seus comportamentos bem ímpares, vamos dizer assim, né? O Sócrates, por exemplo, costumava andar descalço por Atenas, o que era muito estranho pra galera na época, mas pro filósofo era uma parte da experiência filosófica dele. Inclusive, é legal porque um comportamento tão simples, né? O cara tá andando descalço, já causava estranheza nas pessoas, né? Então, os filósofos também têm comportamentos diferentes por uma questão de provocação, de provocar o outro, de provocar a reflexão. Para mim, a máxima dos filósofos que têm comportamentos estranhos é o Diógenes, né? Que na Grécia Antiga ele vivia dentro de um barril com os cachorros dele e ele acreditava que ele já tinha tudo que ele precisava, né? Ele era o filósofo do desapego e a gente pode entender que muitas filosofias de vida, que até hoje, né, pregam essa ideia do desapego, tem uma relação com o Diógenes, né? Então, um exemplo disso é o taoísmo, ou os monges taoístas, né, que são monges que têm desapego total, literalmente vivem peregrinando ou como nômades, né, se deslocando de um local para o outro, dependendo muitas vezes da boa vontade das outras pessoas de poder ajudar com comida, de dar um teto para dormir. Em troca, eles passam conhecimento deles, né, para essa pessoa, eles fazem uma prosa com ela filosófica, né? Então, o exemplo máximo aí que a gente tem popular atual é a Monja Coen, que a Monja Coen é uma dessas pessoas que sempre peregrinou, inclusive, ela tem uma experiência muito interessante, que ela passou, inclusive, por países socialistas, né? Então, ela não só peregrinou aqui nos países capitalistas, né? Mas ela também fez esse movimento de viver de maneira nômade em países de democracias socialistas, tá?
E o Kant? Pô, o Kant ele tinha uns hábitos meio estranhos mesmo, mas ele era um homem comum. É isso que é muito chocante pra gente. Um dos caras que fez o pensamento filosófico mais complexo, né, da Idade Moderna aí, de 1724 a 1804, o período que ele viveu, ele vai morar numa cidadezinha de interior, que é Königsberg, apesar de... São poucas coisas que eu sei de alemão, tá, galera? Uma delas é que quando o O tem um trema em cima, né, que esses dois pontinhos, se lê como I, né? Então, a cidade de Königsberg, na Alemanha, é uma cidadezinha de interior como Taquaritinga. Ele nunca empreendeu grandes viagens como Sócrates, Aristóteles, que foram pro Egito, né? Que foram para outras civilizações, conhecer essas culturas e tudo mais. Ele nunca fez coisas assim gigantescas, mas fez um dos maiores pensamentos filosóficos da história. O que mostra que não importa que você, meu aluno ou eu, muitas vezes não visitamos locais do mundo inteiro, isso não nos isenta de dar uma grande contribuição para o pensamento humano, como no caso o Kant fez. O único diferencial aqui do Kant é que ele era professor universitário, né? E ele era muito metódico, muito metódico. Tanto que as pessoas diziam, e isso é um fato, cara, que quando o Kant passava pela praça, ele passava sempre pontualmente 4 horas da tarde para ir dar aula. E ele era tão pontual que era costume das pessoas, quando viam o Kant passando, ajustar os relógios. De tão louco que o cara era assim, nos quesitos de metódico, sabe? Então o Kant era conhecido aí por ser metódico, como eu já falei, né? E uma das frases mais conhecidas do Kant é: o que posso saber? Por que essa frase carrega um sentido filosófico muito forte? Porque o Kant está querendo dizer o seguinte: o que interessa pra gente enquanto filosofia é até onde a gente realmente consegue conhecer algo, né? Então, aqui, ele já tá dando uns tapinhos, assim, de leve, mas de leve, na filosofia medieval. Por quê? Toda a filosofia medieval ficou em torno de falar sobre Deus, discutir a ideia de Deus, discutir os santos, discutir a função da igreja, discutir, de maneira geral, a religião, né? Claro que nunca questionando a existência de Deus. O que o Kant fala é o seguinte: tudo isso é inútil, filosoficamente falando, porque isso não vai nos... realmente modificar o nosso pensamento. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: enquanto a gente fica debatendo uma ideia que é tão metafísica, que não está nem presente no tempo e no espaço, ninguém fala: Deus esteve aqui no cemitério para visitar as almas às 4h30 da tarde, no dia 24 de agosto de 2016, entendeu? Ninguém dá uma data, nem um tempo e espaço para essa presença, porque Deus é onipresente e onisciente, correto? Se ele é onipresente, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não tá, né? Não é interessante pra gente da filosofia debater isso. Então, o que o Kant está querendo dizer é o seguinte: tira essa ideia de, putz, eu quero explicar tudo, o surgimento da humanidade, blá 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 blá, se você não consegue entender nem seu cotidiano, se você não consegue entender nem a sua própria mentalidade, se você não consegue entender nem seu próprio pensamento, pra que você vai ficar pensando em coisas além, entendeu? Pra que você vai pirar numa ideia que literalmente você não tem controle nenhum sobre ela, né? Vale lembrar que o Kant aqui, ele não tá criticando a ideia de Deus. Para ele era até inútil criticar a ideia de Deus. Para ele, crítica tem que ser de uma coisa que realmente é possível de se saber. E o que seria possível de saber? Coisas que estão no espaço e tempo. Entendeu? A nossa mente, por exemplo, é possível entender como ela opera. Agora, como a mente de Deus opera? Ninguém sabe, né? Então, nesse sentido, Kant está querendo dizer o seguinte: é objeto da filosofia entender o que é possível, o que é tocável, mesmo quando é metafísico, algo que sai de uma matéria. Então, por mais que a ideia é uma coisa metafísica, ela não está no ar, a ideia muitas vezes não se materializa, ela está dentro da sua cabeça, né? E embora essa relação... A gente fala meio errado isso, porque a ideia está dentro da minha cabeça, tá, mas ela partiu de uma realidade sensível, né? Você não vai ter a ideia de comprar uma rosa se não existe uma rosa. Certo? Então, essa relação entre realidade sensível e desenvolvimento na metafísica é o principal objeto de estudo do Kant, tá? Ele queria mais entender isso do que ficar explicando se existe Deus ou não, ficar explicando coisas que estão além da nossa realmente materialidade, tá? Então, se você ver assim, um ateísta com uma mente kantiana, ele pensaria assim: eu não tenho que provar que Deus não existe, porque a minha crença de não existência já é o suficiente. Uma vez que se Deus precisa da minha crença para existir, se eu não acredito, entendeu? Não tem porquê, tá? Então, a teoria do conhecimento pro Kant vai aparecer em Crítica da Razão Pura, um livro que eu tenho e que
Literalmente é um livro muito difícil de ler, mas é um livro muito bom. Principalmente para quem quer aprender metodologia do pensamento filosófico do Kant, tá? Eu não recomendo leitura desse livro logo de cara, eu recomendo interpretações do Kant, ou seja, você pegar um filósofo brasileiro que interpreta o Kant e ler ele é bem mais tranquilo do que ler diretamente ele quando você não está acostumado com esse tipo de leitura, tá? Então, dessa forma, ele buscou entender as estruturas da razão. Através disso, afirma os limites do conhecimento humano como causalidade. Todo fenômeno que passa por um espaço, ou seja, tá em algum lugar, tá na minha casa, tá na sua, tá na China, tá na Lua, né? Eu quero saber o espaço e tempo, ou seja, que eu consigo calcular a época que estava aquele objeto, que eu consigo ter uma noção de espaço-tempo, logo tem uma causa. Ou seja, para ele, tudo que está presente em torno da gente, desde nós mesmos, né, enquanto parte desse universo, até as coisas que estão à nossa volta, elas têm uma causa que se encontra no tempo. Ou seja, eu consigo entender a lógica das coisas a partir da análise histórica delas. Pra gente que é historiador, o Kant é obrigatório, é leitura obrigatória, porque é ele que vai dar uma razão para a ciência da história, uma razão filosófica. Então, para eu entender o ser humano, eu não posso simplesmente só estudar o ser humano hoje, agora. Eu tenho que estudar a historicidade desse ser humano, a relação dele com o espaço-tempo, tá? Então, por que a gente fala que hoje está tendo aquecimento global? Né? Porque em tempos anteriores não havia esse tipo de aceleramento de aquecimento global. Então, o aquecimento global é um evento da Terra, como os pseudocientistas falam, que é comum, então ninguém precisa se alarmar. Gente, é comum mesmo, é verdade. Tanto que a era glacial foi resultado disso também, né? Desses equilíbrios da Terra que geram muitas vezes superaquecimento ou o congelamento, né? Maior, assim, do espaço da Terra, geográfico. Porém, como que eu posso dizer pra vocês, gente? Esse nível de aceleração que a gente tá tendo não é normal. Porque, primeiro, a nossa espécie, como todas as outras espécies, elas demoram para se adaptar a mudanças, né? Então, a Terra, ela é um planeta que as mudanças são muito gradativas e levam tempo, né? Isso é um princípio básico de física, tá? Da Terra. De geologia, acho que seria mais correto ser dito. Não só como a Terra, nós, seres humanos e as outras espécies, também demoramos muito tempo para nos adaptar a essas mudanças. Não é à toa que demoram meses para mudar de uma estação para outra. Se essa mudança fosse mais rápida, talvez nós não teríamos nos adaptado. E muitas vezes a gente também não teria sobrevivido. Então a pré-condição para a gente viver na Terra é essa mudança lenta e gradativa. Então, para o Kant, isso não é só um fator físico, é um fator filosófico também. Se o tempo influencia na vida, a gente tem que olhar o tempo como influenciador de tudo, né? E dessa maneira, a gente consegue entender que é o seguinte: como está aquecendo muito rápido a Terra por conta da industrialização, do consumo desenfreado, de todas as maneiras de agressão da natureza que nós temos feito ultimamente, e assim, em um nível que nunca existiu, talvez, né? Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo básico. No século XV surgiu a indústria do tecido, certo? É lá que começou a grande produção de roupa, né? Na Inglaterra, através da colonização da América, né? A exploração da mão de obra escrava para produzir algodão, e eles mandavam algodão para a Inglaterra, produzia-se o tecido. Vocês sabiam que, por conta da indústria têxtil ser uma das mais antigas em termos de grande produção, manufatura, é um dos piores lixos que a humanidade joga na Terra? Porque além de ter esse tempo de séculos e séculos gerando lixo, a gente dificilmente recicla roupa. A gente vê reciclar plástico, a gente vê reciclar... Peraí, só um minuto, gente. Então, através, por exemplo, dessa constatação do Kant, a gente percebeu que estudar a história das coisas é importante pra gente entender a causa, né? Pra gente entender muitas vezes o porquê delas, tá? Sendo assim, eu não posso pegar um objeto e estudar ele só simplesmente a partir de agora. Eu tenho que entender a relação dele com o espaço-tempo. Imagina nós, seres humanos, né? O quanto a gente se relaciona com o espaço-tempo e nem percebe, né? Então as coisas devem ser pensadas, mas não apresentadas. Desculpa, gente, eu cortei uma parte aqui. Logo,
tudo que tem no espaço-tempo tem uma causa. Pensando assim, para o filósofo, a ideia de Deus não é algo possível de ser debatido filosoficamente, pois não há uma causa, pois não há uma fundação de Deus. Falar, foi nessa data aqui que Deus surgiu, nesse local aqui desse universo infinito. Não. Então, se a gente não consegue determinar isso, dificilmente a gente vai chegar a um porquê da existência de Deus, dificilmente a gente vai conseguir chegar numa problematização filosófica, que é justamente entender o porquê das coisas, a causa, né, a priori, né, como ele diz na literatura dele. Então, essas coisas podem ser pensadas, mas não se apresentam como fenômenos. O que ele quer dizer com isso? Ele não está dizendo que Deus é uma ideia impossível de ser pensada e que as pessoas automaticamente estão pensando em algo que é impraticável ou uma ideia impossível de ser aderida. Ele está querendo dizer o seguinte, o fator fé, galera, né? O fator fé. Se Deus existe simplesmente pela fé alheia, não tem por que eu ficar tentando buscar uma razão por trás disso muitas vezes. É claro que isso vai ser refutado posteriormente, tá? Vai ser refutado porque muitos filósofos vão perceber que, na verdade, pensar a existência de Deus é muito mais sobre pensar como a humanidade se relaciona entre si do que no Deus em si. Mas aqui ele está falando do Deus em si, ou da coisa em si, que é como ele chama na literatura dele, tá? Então, a síntese entre o racionalismo e o empirismo deles são: as antinomias são conflitos entre duas afirmações contraditórias. Bom, vou dar um exemplo bem básico para isso, mas ao mesmo tempo complexo. Quando você... Vamos pegar o exemplo da cloroquina. Acho que não tem um exemplo melhor para eu dar aqui. A cloroquina exigiu uma técnica científica para ser desenvolvida, certo? Pois aquele tipo de medicamento não sai de uma árvore. Você não planta cloroquina e colhe, entendeu? Então, se a cloroquina teve uma técnica científica, até certo ponto ela é científica, né? Porque alguém desenvolveu ela dentro de um laboratório, certo? Porém, a ciência testou a medicação e viu que não tem eficácia. Então, é uma ideia antinomia. É uma antinomia porque é científico, mas não é. É muito louco, né? Muitas outras coisas são assim, tá, galera? Mas isso é só um exemplo de como organizar uma ideia dentro da cabeça. Então, quando você for refutar uma pseudociência, como no caso aí da cloroquina, você tem que lembrar, sim, que teve técnica científica. Que é onde eles vão buscar o argumento. Tipo, pô, isso aqui surgiu de um laboratório. Então, de certa maneira, teve um cientista por trás. Mas a eficácia daquele produto já são outros 500. E como não provou-se eficácia, é uma coisa anticientífica na real, né? Então, nesse sentido, a cloroquina é uma antinomia. Assim como o terraplanismo, né? Que surge de um questionamento, que é uma ação filosófica, que é importante para a ciência, que é o questionamento, mas que não se apoia em nenhuma evidência, né? Então, nesse sentido, parte de um sentimento científico, mas não é ciência, né? É uma antinomia. E eu acho legal que o Kant dá nome para essas coisas, porque às vezes pra gente explicar elas fica mais fácil, né? Se todo mundo soubesse o significado de antinomia, era só de falar a cloroquina é uma antinomia, e não estaríamos discutindo tanto hoje, né? Então, sendo assim, parte da metafísica, que é o campo das ideias, é o que está aqui dentro da sua cabeça, que você não pega, você não visualiza, mas você sente, você pensa, você acredita, né? E de maneira que não se desdobra na experiência, que é a materialidade. Então, dando o exemplo de novo aí da cloroquina, por mais que tenha sido uma ideia para tentativa de realmente acabar com o Covid, não se praticou na sua materialidade, não se tornou praticável, não é possível de ser consumível, tá? Então, razão e fenômeno se complementam como um fenômeno complementa a maneira criativa da razão. Eu vou explicar por quê, tá? Se a razão por si só, sem o fenômeno é o quê? O fenômeno é uma causa, é um acontecimento. A razão só, sem essa parte da fenomenologia, do pensamento, de você pensar toda a estrutura da ideia, é uma razão que, como que eu posso dizer? Ela não é assim inutilizável, ela não chega no ponto de ser inútil, mas é uma razão que vai se repetir muito. É tipo, pelo amor de Deus, é só um exemplo, tá? É só um exemplo, meus queridos. É tipo quando você fala assim, nossa, peguei uma doença. Ah, é falta de Deus do coração. Ai, nossa, acabou meu namoro. É falta de Deus do coração. Ah, mas isso... Entendeu? É uma pessoa que dá a mesma razão pra tudo. É isso que o Kant está querendo dizer, que a razão sem o fenômeno, sem a experiência, sem a matéria, sem a causa dela, ela fica muito mecânica. Você dá a mesma razão pra tudo. Né? Com certeza, você que é meu aluno, você tem algum amigo que sempre dá a mesma razão pra tudo, né? Ou algum parente. E, aliás, a coisa que as nossas avós mais amam dizer é isso, mas também não vai pra igreja,
ficou doente, não vai pra igreja, perdeu o namorado, não foi pra igreja, né? Então, assim, é isso que o Kant tá querendo dizer. Em vez de vocês analisar o seu relacionamento com aquela pessoa, realmente, que é o fenômeno, você vai dar a mesma razão e encaixar ela pra tudo. Então, o Kant está querendo dizer o seguinte, a filosofia, ela não é essa bobeira de dar a mesma razão para tudo. Filosofia é coisa séria, logo, a gente não pode simplesmente analisar um fato e dar uma razão genérica para todas as vezes que isso acontecer, tá? Então, é tipo uma manifestação social. Toda manifestação social, você tem que estudar o porquê daquela manifestação social para entender. Senão você vai ficar só pensando que, sei lá, as pessoas não tinham o que fazer e saíram tudo junto na rua. E isso não é nem um pouco plausível, né? Muitos cientistas políticos sempre dizem, manifestação social só surge quando tem uma razão de ser. E onde que está essa razão de ser? Nos fenômenos, nas causas, na materialidade. Ninguém sai para protestar por causa de saúde e educação, se saúde e educação tão boa. Entende? Então, continuando, aliás, assim, isso vale para entender qualquer tipo de protesto, tá? Seja de esquerda ou de direita. Então, problematizar é essencial para o conhecimento. Ou seja, não simplesmente dar uma razão para as coisas, mas primeiramente entender as coisas para depois realmente chegar a uma razão, né? O ser humano, por ser um ser racional, ele tende a querer dar razão para tudo. Não seria um instinto, é parte da nossa socialização, né? A gente querer arranjar uma razão para tudo. Então, se um gato passar por aqui correndo, vocês vão querer dar uma razão para isso. Vocês vão pensar, o gato tá assustado, o gato, sei lá, tá meio doido. Sempre vai ter um motivo que vocês vão ficar pensando e imaginando, é automático. O que o Kant fala é que esse motivo automático é só uma intuição. O que é filosofia é além da intuição. Você usa a intuição, mas vai um pouco mais além, tá? Então, a síntese, então, entre o racionalismo e o empirismo é o conhecimento, assim, seria composto de matéria, que são coisas, e a forma, a nossa racionalidade. Então, tá vendo a diferença entre conhecimento e fé? A fé não precisa de matéria, ela não precisa de comprovação, ela só precisa de crença. O conhecimento, não. Eu não posso enfiar a goela abaixo a minha fé como conhecimento, tá? Então, dessa maneira, né, a forma é a nossa racionalidade. Então, o que seria o conhecimento das coisas? Eu tô olhando para uma árvore de acerola. Eu sei que é uma árvore de acerola por causa do formato dela, por causa do fruto que dá nela. Isso é a forma. É justamente como eu identifico as coisas. Tipo, vocês estão olhando aqui atrás, tem uma porta, tem uma janela, tem o guarda-chuva, certo? Então vocês só sabem que essas coisas são. E a função delas, a janela no caso, para entrar o ar, para entrar a luminosidade, a porta para eu poder entrar na minha casa, porque vocês, de certa maneira, sabem a razão daquela matéria, né? Imagina que o Kant fez esse tipo de análise que eu tô fazendo simples para a questão do pensamento humano, tá? Então, assim, quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Acho que muitas vezes o papel da filosofia é dizer o óbvio, né? Que a gente muitas vezes esquece. Mas, por exemplo, vou prestar uma prova, não estudo pra prova. Pego a prova na mão, tirei uma nota ruim e fico triste ainda. Pô, mas você não estudou, caramba. Como assim você tá surpreso com o resultado daquilo? Entende? É isso que ele tá querendo dizer. Uma das partes boas da nossa racionalidade é justamente criar motivações, que é você criar atitudes que propiciem aquilo. Se eu não fizer nenhuma atitude para proporcionar aquilo, não adianta eu ficar mentalizando, eu sou uma ótima aluna, porque eu sou boa, porque eu presto atenção. Se você não se esforçou, você não pode se surpreender com o seu fracasso. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Só que eu estou simplificando, é claro. Ele fala em vários outros sentidos, tá? Então, quem não sabe o que busca em termos filosóficos, ou seja, se você não foca onde você vai conhecer algo, você vai se perder na quantidade de informação que você recebe. Então, agora você está assistindo aula de filosofia, mas você pode estar assistindo aula de filosofia, jogando ao mesmo tempo, ouvindo música ao mesmo tempo. E aí, como que você vai ter esse conhecimento de fato? Porque você não está realmente focando seu conhecimento em uma causa. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não está prestando atenção para valer em nenhuma, né? Então, para se ter um objetivo alcançado, que é o conhecimento, no caso aqui do Kant, eu preciso saber o que eu procuro. E para saber o que eu procuro, eu preciso saber especificamente o que eu quero estudar, o que eu quero conhecer. E não falar, eu quero conhecer tudo. Não, não dá. Você tem que ir por etapas, certo? Então, Kant, aqui a foto dele, tá, galera? Sei que vocês vão olhar e falar, nossa
senhora, mas é a beleza da época, tá? O cabelinho de peruca, né? Que era coisa de rico, e tá voltando a ser. Vale lembrar que hoje em dia voltou a ser realmente um luxo as pessoas usarem peruca, né? É engraçado, porque há pouco tempo atrás isso era coisa só de... que a galera associava aos LGBTs, né? As travestis, principalmente aos trans. Hoje em dia já voltou com uma vibe de corpo livre, né? A galera agora tá usando esses adereços novamente. Pra vocês verem como a moda vai e volta, né? E aí, finalmente, as considerações finais da aula, pra gente entender um pouco da literatura do Kant. Os homens percebem o mundo à sua volta através da intuição. Intermediação dos nossos sentidos, né? Ou seja, o que é intuição? É o olhar, é o cheiro, é o toque, é justamente o que o nosso corpo recebe e manda para o nosso cérebro como informação. O que o Kant está fazendo é uma genealogia de como funciona o nosso cérebro, tá? Mas ele estava fazendo isso lá no século XVIII, cara. Hoje em dia é fácil a gente falar, o nosso olho recebe informação e manda para o nosso cérebro. Mas que hoje já foi constatado que tem neurônio que conecta o olho com o cérebro, blá blá blá. O cara tava fazendo isso lá no século XVIII, cara, né? Então, e é interessante, porque assim, se você abrir um cérebro humano, você não consegue ver as ideias da pessoa, você vê o cérebro. O que ele tá fazendo é enxergar as ideias, que é olhar além da matéria, entende? Que é bem interessante, assim. Então, para ele, um dos fatores mais importantes da intuição são a intuição pura, que é a maneira grosseira que percebemos o mundo. Sabe quando alguém te dá um tchau, você acha que é pra você, você dá o tchau de volta e você percebe que não é pra você? É tipo a intuição pura. Quando você capta o movimento, mas você não sabe a razão, sabe? E aí o tempo, o espaço, que é a forma como sentimos a exterioridade e nossos sentidos externos. Então, se aqui agora tá quente, se tá frio, se eu me sinto bem, se eu me sinto mal, enfim, várias maneiras do o nosso corpo transmite muita informação pro nosso cérebro através do tempo, no sentido kantiano. Lembrando que eu falei, as palavras pro Kant têm outro sentido. Então, tempo para ele já é muito mais do que simplesmente o tempo dessa aula, né? Então, a intuição empírica é a percepção e a prática. Então, por exemplo, é o fato da questão da cozinheira que eu falei para vocês. Ela perceber quando a comida precisa esquentar mais, quando ela precisa em fogo mais baixo. Então, tem a ver muito com a prática dela. Tem muito mais a ver com o fato dela ter cozinhado aquele prato várias vezes, já ter experimentado de diferentes maneiras, e aí ela consegue tirar um conhecimento através disso. Pra tudo na vida isso serve, na real, né? Então, o conhecimento... isso que é muito legal também da filosofia. A gente não é um ser linear. A gente não é um ser humano que tá fadado a repetir os mesmos erros o resto da vida. A gente também tem essa super capacidade de perceber os nossos erros e também de modificar o nosso comportamento, né? Mas lembrando da frase que eu falei anteriormente aí, que quem não sabe o que busca não identifica o que acha, certo? Então, se eu não analiso as minhas ações e não tiro um conhecimento de cada experiência, não tem como eu modificar o meu comportamento, tá? Então, a gente tem o conhecimento que é obtido a posteriori, né? Ou seja, com a experiência, com o tempo. Então, o conhecimento pro Kant não é conhecer algo simplesmente, é experimentar, é de fato vivenciar, né? Que é o conhecimento a posteriori. Por isso ele afirma toda mudança tem sua causa. Então, se uma pessoa tá mudada com você, você pode ter certeza que tem uma razão para isso, tá? Às vezes a razão tem a ver com você, às vezes não. Você também para de ser egoísta e pensar que tudo gira em torno de você. Porque não é assim. Às vezes a pessoa simplesmente mudou, né? E ela mudou porque achou melhor. Ela acredita que seja uma nova versão dela, né? E muitas vezes essa mudança dela vai desagradar em alguns quesitos. Logo, também levar tudo pro lado pessoal não é muito inteligente, né, galera? Só tô dando um exemplo simples, mas vale pra muita coisa. Tipo, um comportamento humano que muda, uma cultura que muda, uma religião que muda. Tudo tem uma causa. Tá? Não é simplesmente, porque o Moisés foi lá e pegou os 10 mandamentos, blá, 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 blá. Tudo bem, pode até ser uma visão religiosa, mas alguma questão por trás disso tem, que é a causa, tá? Então, a intuição seria a forma passiva de obter informações e o entendimento seria a forma ativa. A intuição seria como a observação e o entendimento seria como a prática, tá? Assim, a filosofia deveria indagar as razões que tornam possível o conhecimento, através do juízo analítico, que é a constatação, quando você constata algo, sabe? Quando a mãe olha pro céu e fala, vai chover, aí você fala, isso é bruxaria, cara.
Vai chover mesmo, porque ela, pela observação, ela consegue saber quando o tempo tá mudando ou não. Pela intuição, que são esses sentidos nossos, ela consegue perceber. Às vezes o cheiro muda, né? Do ar, muda a percepção térmica nossa, muda os ventos, eles mudam de direção, né? Então a pessoa, quando passa a observar melhor o passar do tempo, ela acaba adquirindo essas informações mesmo. Ainda mais mães que nem a minha, que viveram no sítio, né? Que tinha aquele conhecimento de sítio. Então, assim a filosofia deveria indagar as razões que tornam possível o conhecimento através do juízo analítico, que é a constatação. Juízo, a palavra juízo na filosofia, ela tem o sentido de julgar. Então, quando você julga, quando as pessoas não pode julgar o outro. Gente, a gente julga tudo, o tempo todo. É inevitável, isso faz parte da nossa humanidade, tá? Que é essa constatação, e o juízo sintético, que é agregando conhecimento. Ou seja, quando alguém que tem conhecimento daquela área e pratica aquilo, experimentou e tudo mais, ele consegue ter uma relação mais certeira. Tipo os caras que trabalham na meteorologia, né? Que são as pessoas que realmente analisam o funcionamento do tempo, o funcionamento da atmosfera, dentre outras coisas, tá? O que o Kant está dizendo? Que a minha mãe e a sua mãe, que eu bate o olho e sabe que vai chover, e os caras têm o mesmo conhecimento, só que aplicados de maneiras diferentes. Um de uma maneira mais profunda e outro de maneira empírica. Então, é isso, meus queridos. Vou mandar um exercício para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima.